Uma locomotiva fireless, ou sem fogo, é um tipo de máquina que utiliza meios alternativos de alimentação motriz por um reservatório de ar comprimido ou vapor, que deve ser reabastecido em intervalos de uma fonte externa. Uma vez que essas locomotivas não fazem uso do tender, por exemplo, elas oferecem vantagens sobre as locomotivas a vapor convencionais de menor custo por unidade, limpeza e menor risco de incêndio ou explosão de caldeira. Estes são contrabalançados pela necessidade de uma fonte para reabastecer a locomotiva e pelo alcance limitado proporcionado pelo seu reservatório. A utilização mais comum dessas locomotivas era em manobras dentro de indústrias, onde uma locomotiva a vapor convencional era muito nociva ou arriscada, como em uma mina, uma fábrica de alimentos ou produtos químicos. Eles também viram que seria útil onde a fonte de ar ou vapor estava prontamente disponível. Essas locomotivas foram eventualmente substituídas por locomotivas dieselétricas e a baterias, equipadas com aparelhos de proteção. Esta história se inicia em uma de suas primeiras aplicações da locomotiva sem fogo, que foi em bondes de rua nos Estados Unidos. Emile Lamb desenvolveu dois tipos de locomotiva sem fogo, um usando amônia e o outro usando vapor armazenado. Lamb fundou duas empresas, a Ammonia and Thermospecific Propyl Company of America em 1872 e, junto com Sylvester Langdon, a Lamb Fireless Engine Company em 1874. As locomotivas sem fogo de Lamb foram brevemente populares, tanto nos Estados Unidos como na França, mas logo foram substituídas por bondes elétricos. As locomotivas francesas foram construídas em associação com Leon Frank, sob o nome de Lamb and Frank Company. O sistema sem fogo ganhou então uma nova vida para as locomotivas de manobra industriais. Qualquer fábrica que possuísse uma caldeira estacionária poderia utilizá-la para carregar uma locomotiva a vapor sem fogo para operações de manobras internas. Locomotivas de manobra sem fogo tornaram-se especialmente populares na Alemanha, e algumas permaneceram em serviço comercial até na década de 1960. As locomotivas sem fogo industriais eram geralmente de arranjo de rodas 040 ou 060, mas existiram algumas 080 que foram construídas por empresas como a Chrysler. Como já sabemos, uma locomotiva a vapor sem fogo é semelhante a uma locomotiva a vapor convencional, mas possui um enorme reservatório conhecido como acumulador de vapor, em vez de uma caldeira. Este reservatório é carregado com água superaquecida sob pressão de uma caldeira estacionária. Toda a mecânica de uma locomotiva sem fogo funciona como uma locomotiva a vapor convencional. Esta parte é idêntica, utilizando vapor de alta pressão acima da água no acumulador, e então o vapor é encaminhado para os cilindros. À medida que o vapor é aproveitado e a pressão cai, a água superaquecida ferve, substituindo o vapor usado. A locomotiva pode trabalhar assim até que a pressão caia a um nível mínimo útil ou a água acabe. Após isso, que deve ser reabastecida novamente. As locomotivas a vapor sem fogo europeias geralmente têm os cilindros na parte traseira embaixo da cabine, enquanto as americanas costumam ter os cilindros na frente, como em uma locomotiva a vapor convencional. Os principais construtores de locomotivas a vapor sem fogo no Reino Unido incluíram Andrew Brackley e W.G. Bagnall. Fora da Suíça, a primeira locomotiva a funcionar com ar comprimido foi construída em 1890, e em 1895, os princípios básicos de motores a ar comprimido eficientes foram realmente desenvolvidos. Um avanço de engenharia particularmente importante foi o desenvolvimento da válvula de redução e de bloqueio, que mantém uma pressão uniforme do ar para o motor, mesmo quando a pressão no tanque de armazenamento diminui com o uso. Locomotivas movidas a ar comprimido têm sido usadas por muitos anos, principalmente em Minas, mas o sistema a ar comprimido também tem sido utilizado em bondes. A maioria das locomotivas sem fogo tem arranjo de rodas 040, 060 ou 080, como já mencionamos, mas houve algumas 010 de bitola estreita.
Algumas dessas máquinas, construídas pela alemã Henschel, foram utilizadas na construção da ferrovia Berlim-Bagdá, provavelmente para evitar o risco de envenenamento por monóxido de carbono durante a perfuração de túneis. Alguns dizem que outra fábrica alemã, a Hohenzollern, construiu algumas locomotivas a vapor articuladas sem fogo com uma cabine em cada extremidade, embora ainda não há como comprovar se isso realmente existiu. Ainda na década de 1940, a tração a vapor começou a tornar-se obsoleta e foi amplamente substituída pela tração a diesel ou elétrica. No entanto, o vapor sem fogo tem seus méritos, especialmente onde há uma fonte abundante e barata de vapor, como em locais industriais, em usinas térmicas, onde locomotivas a vapor sem fogo são usadas para manobrar a um custo muito baixo. Como não emitem gases, exceto vapor, elas podem entrar nos depósitos sem colocar em risco a equipe em trabalho com gases nocivos. Considerando que as locomotivas de manobra normalmente trabalham apenas cerca de 10% do seu tempo e 90% ficam só aguardando pelo trabalho, uma locomotiva diesel parada, a maior parte do tempo, queima muito combustível e não produz nada. Já uma locomotiva sem fogo com um acumulador de vapor moderno e bem isolado pode preservar a pressão por muitas horas, e a locomotiva estará pronta para fornecer esforço de tração imediatamente. Assim, o custo operacional de uma locomotiva a vapor sem fogo pode ser muito menor do que uma locomotiva diesel em comparação, além de que é uma alternativa ambientalmente correta para um motor de combustão interna. As locomotivas sem fogo também são mais seguras de operar do que as locomotivas a vapor convencionais, a começar pela eliminação dos riscos de incêndios e da explosão de sua caldeira. A causa primária de uma explosão de caldeira em locomotiva é o esgotamento d'água, por desatenção ou uso excessivo, enfraquecendo a fornalha até o ponto de ruptura, que pode ser causado se o teto da fornalha ceder. E em uma fração de segundo, a locomotiva vira uma bomba. Já em uma locomotiva sem fogo, este perigo é eliminado. Se a máquina ficar sem água suficiente, ela simplesmente para de se movimentar, embora devem ser tomadas precauções como em qualquer outro reservatório de pressão. Além disso, as locomotivas sem fogo não requerem monitoramento cuidadoso dos níveis de água e de pressão da caldeira, ou distribuição cuidadosa de carvão ou lenha na fornalha para uma combustão mais eficiente. Portanto, podem ser operadas por pessoal menos qualificado, não exigindo um maquinista de locomotivas e um foguista totalmente qualificados por uma empresa ferroviária. Atualmente, em todo o mundo existem uma série de locomotivas a vapor sem fogo preservadas, estáticas ou em funcionamento. Só na Alemanha existem mais de 100 unidades preservadas e 8 delas são operacionais, o que faz deste país o principal em termos de preservação de locomotivas a vapor sem fogo. Nos Estados Unidos, até o momento, sabemos de 7 unidades preservadas. Uma delas é a de matrícula D, uma locomotiva a vapor sem fogo do tipo 080. E por mais impressionante que isso pareça, aqui no Brasil também tivemos locomotiva a vapor sem fogo. Temos conhecimento da pequena máquina que pertenceu à histórica Southern Brazil Lumber and Colonization Company, uma 040 sem fogo que trabalhou nas dependências internas da Lumber, manobrando vagões carregados com tábuas de madeira seca. A pequena locomotiva ainda existe, mas, infelizmente, seu estado de conservação não é dos melhores.